Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje, a gente recebe o Dr. Alistair Renfrew, professor de inglês e literatura comparada na Universidade de Durham. Alistair, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui, Pascal. Que bom ter você aqui. Você é mais uma das mentes brilhantes que eu conheci recentemente, quando tivemos aquela ótima conferência em Pskov, na Rússia. E você tem uma abordagem diferente em relação à Rússia. Embora também venha da área de estudos russos e tudo mais, você é professor de literatura. E você comentou que uma das coisas que te incomodam é o fato de haver muita incompreensão. Não só russofobia, mas uma falta de entendimento no Ocidente sobre a política externa russa. Que tal começarmos por aí? Você pode dar pra gente uma visão geral sobre esses equívocos? Sim, quer dizer, a russofobia está claramente ligada a esse mal-entendido histórico. Só para dar um pouco de contexto sobre mim, eu costumo me descrever como um ex-especialista em Rússia. Fui especialista em Rússia por uns 20 anos e sou alguém que, digamos, acabou perdendo o interesse pelo país, se posso ser tão direto assim. No começo dos anos 2000, o surgimento dessa Rússia moderna, mais estatista e quase autoritária, já não me parecia tão interessante quanto a União Soviética ou o período de transição. Mas o que voltou a despertar meu interesse, e isso ficou bem evidente de novo recentemente, é o conflito atual e as circunstâncias que levaram a ele. E isso, para mim, é uma espécie de confirmação de que, assim como já falhamos em vários momentos ao longo da longa história das relações, especialmente entre o Reino Unido e a Rússia, mas acho que isso vale de forma mais ampla, tanto no nível das elites quanto na consciência pública, a verdade é que a gente ainda não entende bem a Rússia, nem as suas motivações. Agora, colocando isso especificamente em termos de política externa, que foi o que você perguntou, o ponto fundamental é o seguinte: os países ocidentais, e o Reino Unido, no século XIX mais do que qualquer outro, interpretaram de forma constante uma estratégia defensiva da Rússia como se fosse uma política agressiva ou expansionista. Para mim, esse é o cerne da questão. Isso explica, sabe, muitos dos impasses históricos entre a Rússia e o Ocidente, e a gente pode até falar sobre isso em mais detalhes depois. Mas também explica de forma fundamental como chegamos à situação atual no conflito da Ucrânia. A Rússia, e podemos voltar no tempo quanto você quiser, tem isso que, além de ser uma base da política externa, eu diria que está profundamente enraizado na mentalidade russa. Essa postura defensiva, essa sensação de que a Rússia, o Estado russo, está sempre sob ameaça, cercado por inimigos. E isso gera uma atitude mental muito arraigada, que fora da Rússia costuma ser interpretada como uma demonstração de agressividade ou de ambição territorial. Quer dizer, isso é, eu acho, muito importante, porque a visão de Stalin e de outros líderes da União Soviética também era de que eles estavam tentando se expandir, certo? Mas o que a gente vê, na verdade, e isso fica claro quando olhamos os arquivos, e outros pesquisadores, como Jeff Roberts, confirmam isso, é esse tipo de pensamento defensivo que Stalin tinha. Ele queria garantir que não seria atacado de nenhum dos lados. Na verdade, se a gente olha mais a fundo para os anos 30, ele estava muito preocupado com os japoneses, muito mesmo, porque isso dividia demais as forças dele. E mais tarde, com a ocupação da Europa Oriental, basicamente, não era algo com que ele estivesse satisfeito como um status quo, entende? Porque isso esgotava o Exército Vermelho. Espalhava demais as forças. A Rússia de hoje é retratada, mais uma vez, como sendo ao mesmo tempo neo-soviética e um novo império russo que só quer expandir seu território. Mas eu acho que se a gente realmente olhar para tudo que a elite da política externa russa nos diz, nada poderia estar mais distante desse pensamento. O que eles querem é garantir a segurança das fronteiras da Rússia. Você poderia nos dar a sua interpretação?
can you maybe give us your interpretation? I mean, absolutely. The period that you referenced there. Com certeza. O período que você mencionou, os anos 1930 e a era stalinista, claro, foi preparado pelos acontecimentos de 1917. E o que a maioria das pessoas fora da Rússia, mesmo as mais instruídas, não costuma lembrar, se é que algum dia souberam, é que as revoluções russas de 1917 foram seguidas por um longo conflito, às vezes chamado de guerra civil, às vezes de guerra revolucionária. Durante esse conflito, a Rússia foi invadida por forças expedicionárias vindas da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, da Áustria, dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão. Houve uma presença militar japonesa significativa em território russo entre 1918 e 1922. E isso acaba preparando o terreno, se a gente pensar em termos de simbologia marxista, porque, em teoria, a revolução é feita em nome de uma revolução mundial. Nominally in the name of a world revolution. And that policy quickly E essa política rapidamente se transforma em socialismo em um só país, o que por si só já é uma manifestação de uma postura defensiva. E essa postura defensiva nasce da sensação de estar cercado e sob ataque. Desde a Guerra Civil de 1918 até mais ou menos 1921-22, a política externa soviética, e aqui dá para falar dela como algo distinto da política externa russa contemporânea, foi basicamente moldada por um medo muito real de que as potências ocidentais continuariam tentando minar a estabilidade, a segurança e a unidade da União Soviética. Isso explica quase tudo o que aconteceu entre 1921-22 e o início da Segunda Guerra Mundial. Tudo nesse período precisa ser entendido, antes de tudo, dentro de uma estratégia defensiva, e não naquela visão meio cinematográfica que às vezes nos passam da Rússia ou da União Soviética, como uma potência expansionista, obcecada em exportar a Revolução Socialista. Ela fez alguns movimentos nessa direção, principalmente por meio da Comintern. E a gente sabe que houve apoio a movimentos sindicais, a movimentos socialistas fora da Rússia. Mas isso é algo secundário em relação à postura defensiva. É essa postura defensiva que a gente precisa repensar. Precisamos começar a entender de outro jeito as motivações e as prioridades estratégicas da Rússia. Durante o período soviético, e até antes dele, eu acho que isso também se mantinha, e podemos falar mais sobre isso se quiser. Mas com certeza, desde o período soviético, e especialmente desde aquele momento em 1998, quando a Rússia pós-soviética percebeu de novo que as potências ocidentais, as potências da OTAN, não eram necessariamente suas amigas, nem suas aliadas, nesse processo de transição do socialismo para uma economia de mercado. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. I mean, this is one of the fascinating things, right? Quer dizer, isso é uma das coisas mais fascinantes, né? Em um dos últimos discursos dele, o Gorbachev chegou a mencionar isso. Ele adotou toda aquela linguagem, todo aquele jargão, e também disse algo como: a gente ainda não aprendeu a usar a liberdade. A União Soviética começou a usar a linguagem e o jargão do Ocidente, e depois a Rússia continuou nesse caminho. Mas em algum momento, ficou claro que eles nunca seriam aceitos na OTAN e que a OTAN não iria se dissolver. E isso, claro, recria todo o problema de segurança de novo. A grande ideia do Gorbachev era da Casa Europeia Comum, né? Todo mundo seguro junto. E ele tinha motivos razoáveis para acreditar que isso podia dar certo, porque ele acabou de ver como, ao longo de 50, 60 anos, esses inimigos históricos, França e Alemanha, conseguiram se reconciliar e basicamente virar uma unidade econômica. Então, não é uma ideia sem fundamento. Talvez você possa comentar sobre isso. Mas antes, será que você pode... Porque eu, na verdade, faço parte das pessoas que não tinham a menor ideia de que, entre 1918 e 1922, existiram forças expedicionárias. Você pode falar um pouco sobre isso? E, claro,
Isso anda junto com o primeiro Napoleão, a Guerra da Crimeia e depois a Primeira Guerra Mundial, todas essas ondas em que a Rússia era um dos alvos de destruição. Mas eu realmente não sabia dessa de 18 a 22. Você pode explicar um pouco essa parte da história? 18 to 22 one. Can you just explain that history a little bit? Well, again, the kind of popular understanding Bom, of the de novo, o entendimento popular sobre as revoluções russas, e isso é bastante compreensível, costuma se concentrar nos acontecimentos imediatos de uma única noite em outubro, como se ali estivesse o centro absoluto da questão. Mas, na verdade, a Revolução Russa foi travada de fato até 1922. E as forças expedicionárias das quais eu falo, dos Estados Unidos, do Canadá, da Grã-Bretanha, da França e do Japão, tiveram participação direta. Acho que a Legião Tchecoslovaca teve um papel menor no teatro de conflito da Sibéria. Isso mostra o quanto tudo isso parece improvável para nós hoje. Mas o ponto é o seguinte: um dos motivos para chamar aquela guerra de guerra revolucionária e não simplesmente de guerra civil é que o termo guerra civil implica que se trata de um conflito interno. is that a civil war implies that it's an internal conflict. And actually the conflict wasn't an entirely internal conflict. Na verdade, o conflito não foi totalmente interno. Ele é melhor descrito como um conflito em que potências estrangeiras tentaram desfazer o sucesso dos bolcheviques, o sucesso político dos bolcheviques. E olha, eu devo dizer que não sou historiador, mas sou alguém que se baseia em fontes históricas no meu próprio trabalho. Se você olhar os mapas históricos da Rússia, entre o fim do Império e a criação da União Soviética, os bolcheviques realmente controlavam. Which demonstrate how little territory the Bolsheviks controlled. You know, it's almost a tiny kind of Sabe, é quase minúscula a parte do coração da Europa que estava sob controle dos bolcheviques em 1919 e 1920. E, na minha opinião, é praticamente um milagre que os bolcheviques, os vermelhos, tenham conseguido vencer a guerra civil. Se a gente olha para a dinâmica daquele conflito, o resultado mais provável seria a vitória das forças brancas, incluindo as forças expedicionárias. Então veja, às vezes as pessoas falam que o espírito russo foi moldado por uma longa história de invasões e de cerco. Mas aqui, já bem dentro do século XX, a gente tem um exemplo em que a Rússia, seja lá como a gente queira defini-la, nessa forma meio híbrida entre o Império Russo e a União Soviética, chegou muito perto de ser conquistada de fato por forças estrangeiras. effectively by foreign forces. Was it, I mean, in your estimation, was Na that sua avaliação, just as aquilo foi tão dangerous at the perigoso moment naquele momento, or ou até even mais more perigoso dangerous do que o than avanço dos the nazistas em Nazis 41, in 42, quando eles quase chegaram a Moscou? 41, 42? Quer dizer, aquilo foi uma invasão terrestre enorme, né? Mas a que aconteceu por volta dos anos 20 também foi bem dramática, não foi? Then was also pretty dramatic in that case, huh? It was extremely dramatic. The difference between these two examples, of course, Foi algo extremamente dramático. A diferença entre esses dois exemplos, claro, é que o segundo, o de 1942, ainda vive na memória de um número muito pequeno de pessoas que continuam vivas e que realmente passaram por aquilo. E olha, você visitou a Rússia recentemente, e qualquer pessoa que tenha ido à Rússia, em qualquer momento desde o fim do que eles chamam de Grande Guerra Patriótica, percebe isso como um momento decisivo em que esse impulso de defesa foi confirmado. E, de novo, não precisamos repetir o tamanho do sacrifício que a Rússia fez para derrotar o fascismo. É algo que, bom, fora das aulas de história americana, acho que a maioria das pessoas entende que, sem a atuação soviética na frente oriental, o resultado da Segunda Guerra Mundial teria sido completamente diferente. the outcome of the Second World War would have been completely different. I mean, that's the most obvious historical fact, I think, that we can. Quer dizer, esse é o fato histórico mais óbvio, na minha opinião, que a gente pode apontar. Então, mais uma vez, a necessidade de uma estratégia defensiva foi confirmada, repetidas vezes. E o ponto principal que eu gostaria de destacar para os seus ouvintes é que não importa muito qual é a política do governo específico de que estamos falando.
A gente costuma fazer esse jogo com a Rússia, comparar governos mais liberais com outros mais autoritários. Dizemos Alexandre I contra Nicolau I, ou Gorbachev contra Brezhnev, ou ainda Putin contra Yeltsin. Mas isso não é o essencial. O ponto central não é o conteúdo do programa político. O ponto central é até que ponto diferentes governos conseguiram, de fato, levar adiante essa política externa defensiva. Quer dizer, o Putin, trazendo para o momento atual, o Putin é um produto, como a gente sabe, da Guerra Fria. Toda a mentalidade dele está imersa nessa experiência de confronto geopolítico, nessa sensação de estar cercado e em constante embate. A política do Putin, eu diria, é quase irrelevante. Para mim, parece irrelevante. A política dele não é a minha política. Mas tentar julgar uma figura como o Putin com base no conteúdo do programa político dele é absurdo. O Putin é, no fundo, um estadista russo, e ele ocupa um papel que muitos líderes russos, em diferentes momentos da história, já desempenharam, independentemente da orientação política. Isso é quase irrelevante. O ponto central ao qual eu sempre volto é que a gente precisa entender a política externa russa sob a ótica do que poderíamos chamar de uma política de defesa avançada. Existem ótimos artigos e estudos sobre isso. Mas a imagem geral na Europa é a de que a Rússia é um Estado essencialmente ofensivo, que tenta expandir seu território por qualquer motivo. E não importa quantas vezes nossos colegas russos repitam, quer dizer, é só olhar para o tamanho do território que eles já têm. Já é difícil bastante administrar tudo isso. Por que alguém acharia que eles querem mais? E várias vezes, na verdade, os russos deixaram claro que o que eles querem é uma ordem de segurança, certo? Porque isso traria estabilidade. Se houvesse um acordo de neutralidade para a Ucrânia e uma estrutura de ordem, mesmo que fosse algo como os acordos de Minsk, que estabilizasse e garantisse as fronteiras, então o problema russo deixaria de existir. Mas o que a gente também vê é um trabalho constante, um esforço contínuo contra esse tipo de segurança. De um lado, tentando proteger a fronteira, e do outro, transformando a fronteira em uma zona de vulnerabilidade para a Rússia, ameaçando o país com um monte de mísseis bem na sua divisa. Aí a Rússia diz, nós não podemos aceitar isso. Essa não é a nossa ideia de segurança, de viver a 8 minutos da destruição total, certo? Então, claro, temos os neoconservadores e outros que continuam jogando esse mesmo jogo. Mas por que será que os russos são tão ruins em vender a própria narrativa defensiva? Olha, eu não acho que eles sejam ruins em vender a ideia. Acho que simplesmente não são ouvidos. Quer dizer, se a gente voltar ao caso do Putin, esse é realmente um exemplo que vale a pena analisar. Nos primeiros 8 anos da liderança dele, o Putin estava absolutamente convencido de que a Rússia deveria e poderia fazer parte de uma ordem de segurança mais ampla, europeia e global. Essa era a convicção clara dele. E ele fez declarações que, eu lembro bem, me deixaram de queixo caído. Em 2002, numa transmissão pela internet que praticamente sumiu da memória, acho que é essa a expressão, ele chegou a dizer que conseguia imaginar uma União Europeia da qual a Rússia poderia fazer parte. Ele disse isso em 2002, em março de 2002. Quando eu assisti ao noticiário naquela noite para ver como o assunto seria tratado, informaram que a esposa do Putin era muito interessada em cinema francês. A dimensão política foi completamente ignorada. E isso define essa primeira fase da experiência do Putin como líder da Rússia pós-soviética. Ele repete essa mensagem o tempo todo, o que, na minha opinião, irrita bastante alguns dos seus opositores dentro do país. Pode ser um choque para alguns dos seus ouvintes ouvir o Vladimir Putin ser descrito de alguma forma como ingênuo. Mas existe sim uma certa ingenuidade nessa fase inicial da liderança dele. E na minha avaliação há também uma ingenuidade num sentido mais amplo sobre a própria Rússia e sobre os russos. E isso volta à sua pergunta sobre como contar a narrativa.
Eu acho que os russos, em geral, acreditam que, se contarem a verdade sobre o Ocidente, mais cedo ou mais tarde o Ocidente vai acreditar. They will understand us, and they will. Eles vão nos entender, a gente só precisa esclarecer o mal-entendido. É isso, tem um mal-entendido. Então o que é preciso são as pontes, o Dimitri Training em Nova York e todo mundo, e cooperação, e por aí vai. E veja, não era só o Vladimir Putin. Acho que a gente precisa talvez reformular isso como um momento de ingenuidade. Envolve pessoas como Jeffrey Sachs, que não conseguia acreditar que o próprio país dele ajudaria a Polônia a sair de uma crise cambial, mas não faria o mesmo pela Rússia. Ele não acreditou até o dia em que riram dele e o mandaram embora do escritório. E mesmo depois disso, ele ainda achava que tudo era de novo um mal-entendido. Só 30 anos depois é que começamos a entender que havia algo sistemático por trás daquilo, algo que na época simplesmente não estava claro, nem mesmo para o presidente da Rússia, de tão confuso que era. Você pode desenvolver um pouco mais sobre isso? Yeah, can you expand on that? Well, the only international politics is a realist international politics. Bom, a única política internacional que existe é a política internacional realista. E a crença e a esperança, como a história mostra, acabam sempre deixadas de lado. Isso acontece repetidas vezes, uma e outra vez. Veja ainda em 2007, no famoso discurso de Munique, o Putin estava tentando passar essa mensagem de integração. Já em 2008, e isso já foi lembrado muitas vezes, o Putin participou da cúpula da OTAN em Bucareste como convidado. Ele estava lá fisicamente presente, estava? Eu não sabia. Ele participou da cúpula de Bucareste como convidado. E foi nessa mesma cúpula que os países da OTAN confirmaram sua política em relação à adesão da Geórgia e da Ucrânia. E aqui estamos nós. Agora, olhando para trás, isso parece ter sido algo bem deliberado. E também, em retrospecto, marca o fim de uma fase. É o fim de uma fase e o começo de outra. Sabe, em muitas discussões sobre o conflito atual na Ucrânia, os comentaristas lembram que isso não começou em 2022. Começou em 2014. Na verdade, começou mesmo em 2008. A preparação para o conflito começou em 2008. E a partir desse ano, a gente vê uma guinada na política externa russa, voltando para uma postura mais realista, com foco na defesa. Nos anos que antecederam o conflito na Ucrânia, a invasão de 2022, e nos 4 anos e meio desde então, mais uma vez, o ministro das Relações Exteriores da Rússia tem dito aos seus colegas ocidentais e repetido várias vezes para a mídia internacional qual é a política da Rússia em relação à Ucrânia, como essa política surgiu e quais são as bases lógicas por trás dela. Para quem presta atenção, isso fica bem claro. Então a gente acaba tendo que especular por que as elites políticas no Ocidente, ou mesmo o público em geral, parecem não estar dispostos, ou talvez nem sejam capazes, de ouvir essa mensagem tão clara. E isso nos leva de volta a esse tema recorrente da russofobia. Existe algum tipo de bloqueio, algum medo histórico programado que interfere. E esse medo histórico, em certos aspectos, é real, mas em outros é fabricado. Fabricado pelas mesmas elites políticas que, não elas decoram as próprias prioridades, simplesmente nisso dispostas, caráter defensivo da possível luta externa russa. Sabe, eu acho que ainda vamos discutir isso por muito tempo. Mas o que é que torna tão impossível para os europeus aceitarem que a Rússia tem preocupações legítimas de segurança, assim como a Geórgia tem, assim como a Ucrânia também tem? O que faz com que o alerta que Vladimir Putin deu em 2007 na Conferência de Segurança de Munique seja visto de outra forma? Ele avisou, tipo, olha, esse é o caminho para ruína e ruptura. A gente precisa corrigir esse mal-entendido. E hoje todo mundo no Ocidente aponta para aquele discurso e diz, foi aí que eles ficaram beligerantes, foi aí que ficaram agressivos.
E a gente pensa, não, não foi isso. This is when they became belligerent. This is when they became aggressive. We're like, no, it's a prediction. É uma previsão, é um alerta de que tudo está indo pelo caminho errado. Em 2008, entra em cena Bucareste. E quem é que põe à prova a promessa de 2008? Quem testa isso? O senhor Saakashvili testa. Claro, os russos fazem o que qualquer um faria quando sofre um ataque desses e a guerra já está em andamento. Aí o Ocidente vem logo e diz, tá vendo? Foi por isso mesmo que prometemos a adesão da Geórgia, porque os russos são perigosos. Mas, na verdade, estão criando profecias autorrealizáveis, exatamente como os russos alertam. Eles dizem, olha, isso é muito ruim. Aí acontece e o Ocidente responde, tá vendo? A gente avisou. Será que isso é uma forma de viés de confirmação que os europeus estão levando a um nível industrial? Bom, de novo, a gente pode especular sobre o lado psicológico disso, e talvez essa seja uma conversa para outro momento. Mas como eu disse, algo interfere. Há um bloqueio, seja um simples mal-entendido, seja algo mais profundo acontecendo no inconsciente das potências ocidentais. Mas você tem toda a razão. 2008, com a chamada guerra entre Rússia e Geórgia no outono, marca de fato o começo de uma nova Guerra Fria. É a primeira provocação. É o primeiro sinal de que os russos perceberam que não estão sendo ouvidos. E como eu disse, eles vão ter que voltar ao que eu chamei de uma política defensiva de avanço. Se a gente for provocado, vai responder à provocação. Agora, de novo, tem um paralelo aqui com a preparação para o conflito na Ucrânia, eu acho. Porque do ponto de vista estratégico ocidental, ou digamos de um ponto de vista ocidental mais cínico, isso pode parecer uma situação de ganha-ganha. A gente provoca você, e se você aceitar a provocação, demos mais um passo à frente. Se você reagir de forma agressiva, a gente te pinta como agressor. Mas o que aconteceu na Geórgia, em 2008, numa escala bem limitada, quer dizer, foi uma espécie de tragédia menor o que aconteceu lá, e aquelas divisões temporárias na Ossétia e na Abcásia continuam existindo até hoje. É. Se você dirige de Tbilisi até a fronteira, a locadora de carros vai te dar um mapa e dizer, olha, você não pode entrar com o carro nesta área, nesta e nesta aqui. E tem um transponder no carro, então eles vão saber. E sinceramente isso é absurdo. Mesmo se você atravessar a Geórgia de oeste a leste, passando pelas áreas mais baixas, a centenas de quilômetros da Ossétia, chega um momento em que você percebe que está perto de uma das zonas de separação. E isso está desde 2008. Agora, felizmente, na verdade, no meio de vivas na Inglaterra e United. E o conflito, para o bem ou para o mal, acabou se estabilizando em torno dessas zonas divididas. Quando a gente chega no período entre 2014 e 2022, na Ucrânia, vemos a mesma tática, mas em uma escala muito maior e muito mais agressiva. E uma das perguntas que se discute, olhando para trás, dentro da própria Rússia, em termos de estratégia política, é: será que a Rússia poderia ou deveria ter reagido antes à provocação de 2014? Bom, uma resposta para isso é que, de certa forma, ela reagiu sim com a anexação da Crimeia. Certo. Mas isso não respondeu à destruição contínua dos russos étnicos, que, por acaso, eram cidadãos da Ucrânia vivendo em Donbass. A Rússia mostrou contenção por 8 anos, enquanto russos étnicos eram mortos em Donbass pelo próprio governo deles. Então a provocação foi muito mais grave do que a pequena aventura do Sr. Saakashvili em direção à fronteira da Ossétia. Agora eu acho que, de novo, o ponto principal para essa conversa que estamos tendo é que a maioria dos observadores objetivos descreveria a política russa nesse período de 8 anos, entre 2014 e 2022, como uma política de contenção.
Pois é, mas é justamente isso que me frustra tanto nessa narrativa do Ocidente, sabe? Eles, a essa altura, simplesmente apagam completamente toda aquela experiência da memória. E quando mencionam alguma coisa, falam dos separatistas apoiados pela Rússia no leste, né? Como se aquilo já fosse uma tentativa deliberada de travar uma guerra, só que sem chamar de guerra contra a Ucrânia. Mas, na verdade, se você olhar para os acordos de Minsk, foram 2, se você observar o desenvolvimento de toda a estratégia da Rússia, a ideia era manter o Donbass dentro da Ucrânia, com aqueles territórios autônomos e com poder de veto sobre a política externa. Isso, na prática, criaria uma Ucrânia neutra, o que, de fato, resolveria o problema. Era uma solução muito clara. E nunca, em 8 anos, a Rússia reconheceu aquelas 2 repúblicas autoproclamadas, certo? Por motivos bem óbvios. Porque você não quer sabotar a sua própria estratégia defensiva. E tudo isso é completamente, totalmente distorcido. Até abril de 2022, depois da invasão, o que você acabou de descrever ainda era mais ou menos a política russa. Sim. Era isso que ele estava disposto a tomar em Spawn. Sim. Então, mesmo depois que o conflito começou, a Rússia ainda estava disposta a buscar a paz, com base na ideia de que Donetsk e Lugansk continuariam fazendo parte do Estado ucraniano, mas com status autônomo. Ou seja, há uma certa coerência nessa política externa essencialmente defensiva. Mas, como eu disse, parecia mais de acordo com a chamada estratégia das potências ocidentais simplesmente ignorar as bases disso. E, de novo, sem voltar a tudo o que aconteceu em abril de 2022, acho que só vamos saber exatamente o que aconteceu naquele mês, alguns anos depois do fim do conflito. Mas veja de novo, um observador objetivo poderia concluir que até o próprio governo ucraniano naquele momento estava disposto a aceitar aquilo como um preço para encerrar o conflito. Agora, mais uma vez, a gente só vai saber disso de fato alguns anos depois que o conflito terminar. E ninguém sabe quando isso vai acontecer. Quantas vidas já se perderam entre agora e abril de 2022? Mesmo uma estimativa conservadora fala em centenas de milhares. Pode ser até mais do que isso. E a pergunta que os chamados estrategistas dos países ocidentais, dos países da OTAN, precisam responder, na minha opinião, é: o que foi realmente conquistado em troca de tantas baixas em ambos os lados? Para mim, a resposta é, de novo, e falo como alguém que não é historiador nem teórico político, sou um estudioso de literatura, a resposta do meu ponto de vista para essa pergunta parece ser nada. Nada foi conquistado. A gente não avançou em direção a uma solução global para esse conflito entre os interesses legítimos de segurança da Rússia e as prioridades estratégicas que a OTAN possa ter. Não estamos mais perto de uma solução política. E na minha avaliação, ainda estamos bem longe de uma resolução para o próprio conflito. Isso é absolutamente correto, embora pressuponha que ganhar signifique algo benéfico para todas as partes. E a gente sabe que há pessoas suficientes dentro da Aliança Transatlântica, especialmente nos círculos neoconservadores, que não pensam dessa forma. Eles pensam em como maximizar o benefício para o próprio lado, em detrimento de todo o resto. E se você olhar por esse ponto de vista, o que eles ganharam foi o rompimento permanente dos laços entre a Europa e a Rússia, certo? Sem mais Nord Stream, sem mais cooperação pelos próximos 20 ou 30 anos, pelo menos, não é? Então, o afastamento permanente da Rússia em relação aos europeus, a dependência dos europeus dos Estados Unidos e o fortalecimento do complexo militar industrial americano. E não vamos esquecer, essas pessoas doentes acham que sacrificar os ucranianos para enfraquecer os russos é algo bom. Essas mesmas pessoas doentes que sobem no Congresso e dizem coisas como: olha só,
Melhor investimento de todos os tempos. Os russos estão sangrando, os ucranianos estão fazendo o trabalho sujo por nós, e a nossa economia de guerra está bombando com todas as vendas de armas que fazemos. Olha só, dinheiro entrando, dinheiro entrando. Quer dizer, sob esse ponto de vista, há sim um grande ganho desse lado. Mas isso é claro, uma daquelas interpretações cínicas que eu diria especialmente pessoas como Vladimir Putin costumam ter. Pessoas que realmente acreditam que no fim das contas é preciso algum tipo de resolução, certo? Que estão buscando um status quo que funcione. Esse tipo de ideia não soa muito convincente para eles. Embora para mim seja estranho, porque ele mesmo disse que conhece esse tipo de gente. Já viu muitos presidentes irem e virem, falando de um jeito antes de serem eleitos e de outro depois que chegam ao poder. Ele mesmo diz isso. Então não fica claro para mim porque parece que ele deposita tanta fé na possibilidade de construir esse tipo de estrutura cooperativa, quando é o outro lado que claramente diz: a gente não quer isso. Quer dizer, esse é um dos grandes mistérios do conflito e das circunstâncias geopolíticas em volta dele. Por que o Putin ainda parece acreditar numa resolução de algum tipo nesses termos? E há muitas vozes políticas na Rússia que simplesmente não acreditam mais nisso. E à medida que o conflito avança, um dos receios é que essas vozes fiquem mais fortes e mais influentes. Mas voltando ao seu ponto sobre o que se ganha com isso, e de novo, talvez isso amplie demais a nossa conversa. De todo modo, está claro que a OTAN e até o governo Trump, se quisermos ser tão específicos assim, têm diferenças evidentes na forma de agir em comparação com o governo Biden. Muita gente chegou à conclusão de que o Trump não está muito interessado na Ucrânia. Isso pode até ser verdade, mas o governo Trump continua interessado em manter a Rússia ocupada. E aconteceram vários outros eventos desde 2022 que talvez não tivessem ocorrido com tanta facilidade se a Rússia não estivesse presa nesse conflito. E o segundo ponto é o seguinte: o Trump pode até não se importar muito com uma solução para a guerra na Ucrânia, mas não é contra os interesses dele ver a infraestrutura de energia da Rússia sendo desestabilizada pelos ucranianos, que agem como um tipo de intermediário. Se existe um fio condutor, e é um grande se existe algo que nos ajuda a entender a estratégia do governo Trump, esse fio condutor tem que ser a energia. Sabe o que conecta a Venezuela e o Irã? Olha, um dia, no começo de janeiro, eu acordei e vi que os Estados Unidos tinham... E, sabe, demora um pouco para você assimilar o que aconteceu. Os Estados Unidos tinham sequestrado o presidente de um estado soberano na América do Sul. Pois é. Quando eu consegui superar o choque, cheguei imediatamente à conclusão de que haveria uma guerra no Oriente Médio antes do verão. Porque garantir um certo fluxo de energia, petróleo venezuelano, era uma condição necessária para a aventura no Irã. E a Rússia, até certo ponto, é marginal nesse grande jogo, nessas guerras globais de energia, mas não é totalmente irrelevante. Então eu acho que você tem razão. Dá para concluir que os Estados Unidos talvez não estejam mais tão interessados na estratégia de avanço que provocou o conflito, mas também não têm um interesse realmente forte em acabar com ele. Porque uma Rússia enfraquecida e distraída, com a produção de petróleo instável e reduzida, se encaixa na estratégia geral do governo Trump. Eu sei que estou cometendo o erro básico de tentar tirar conclusões racionais e razoáveis sobre a política externa americana na era Donald Trump. Então peço desculpas por isso. Não. Quer dizer, mesmo que não tenha sido intencional, se esse é o resultado, então é justo dizer que isso é algo de que um certo grupo nos Estados Unidos realmente gosta, né?
as pessoas que se beneficiam de todas essas iniciativas, das conexões energéticas que estão sendo criadas e de todo o dinheiro que dá para ganhar com isso. E a gente sabe que os Estados Unidos giram em torno do dinheiro. E dá para ver isso claramente. O presidente, por exemplo, ganhou $1 bilhão no último ano só por ter sua fortuna estrategicamente administrada por outras pessoas e por se beneficiar das relações geopolíticas que ele cultiva. E tem outras pessoas que fazem o mesmo. E elas vão sair disso dizendo algo como: foi um ótimo momento. Foi uma época incrível. A gente ganhou muito dinheiro com isso. Mas, por outro lado, na Rússia, isso não acontece. Na Europa, talvez exista um pequeno grupo de elites que se beneficia dessas redes transatlânticas e, por isso, apoia tudo isso. Mas a maior parte da população, claro, sai perdendo. Na Ucrânia, eles literalmente são obrigados a sangrar por essa causa e a morrer aos milhares por ela. E esse é o aspecto mais chocante da imoralidade de pedir apoio à Ucrânia, entende? Dizer que é amigo da Ucrânia, enquanto agora os europeus começam até a empurrar as pessoas de volta, rapazes e homens em idade militar, que têm que voltar e continuar sangrando por esse esquema. É quando a gente sai da política dos Estados Unidos e volta para o cenário europeu, é aí que, na minha visão, tudo fica completamente inexplicável. É nesse ponto que a gente precisa recorrer de novo a categorias psicológicas. Simplesmente não dá para entender, do ponto de vista estratégico, por que o continente europeu parece disposto a se rearmar para prolongar o conflito na Ucrânia. Ou até ampliar isso, levar além da Europa. Bom, é esse tipo de impasse. É aqui que a gente está. E, de novo, do ponto de vista russo, antes de voltar a falar dos países ocidentais, o que eu calculo é que a Rússia planejou esse conflito pensando que, bom, a conclusão deles é que conseguem controlar a guerra na Ucrânia. E voltando àquele ponto central sobre o erro de interpretação do Ocidente em relação à Rússia e a forma de pensar russa, eu acho que os russos estão dispostos, se for preciso, manter esse conflito limitado pelo tempo que for necessário. Acho que o John Mearsheimer reviu mais provável como uma vitória russa, uma vitória consa, difusa, desorganizada. E eu presumo que quando ele diz bagunçado, ele quer dizer que isso vai se arrastar por vários anos e vai haver ainda mais vítimas. Então a Rússia está preparada, eu acho, para se firmar e conviver com um conflito limitado que ela consegue controlar. O que ela não consegue controlar, e ninguém consegue estrategicamente, é um conflito ampliado, com escalada e envolvendo outras potências ocidentais. A Rússia claramente não quer isso. Agora, de novo, os países europeus parecem entender que não é isso que a Rússia quer. E essa parece ser a única razão lógica para eles concluírem que justamente por isso é isso que eles devem fazer. O que a Rússia não quer é o que nós devemos buscar. Olha, o fato é que eu não acho que nenhum país da Europa Ocidental tenha capacidade militar para sustentar um conflito prolongado com a Rússia. Isso parece praticamente irrelevante. E eu ia justamente dizer que assisti, com uma mistura de espanto e diversão, às celebrações do Dia da Bastilha na França, quando o ministro das Relações Exteriores fez questão de destacar a participação militar de acho que até 27 países. Quase me lembrou um desfile de 1º de maio na Praça Vermelha, nos tempos da União Soviética. Mas ali, no Arco do Triunfo, sabe, aquele tipo de encenação militar teatral. Tem algo errado no cálculo estratégico dos membros da OTAN na Europa Ocidental. E eu confesso que não entendo bem o que é. Sabe, do ponto de vista britânico, talvez você já tenha percebido isso. A cada 2 meses, mais ou menos, a imprensa nos lembra. E dá para ver como a grande mídia se move como um bando de pássaros, ou um cardume de peixes. A mesma mensagem aparece em vários veículos ao mesmo tempo. Estão nos preparando para um possível alistamento obrigatório, para a necessidade de um conflito com a Rússia.
E o irônico é que isso é apresentado como algo defensivo. Pois é, dizem que é algo que teremos que enfrentar porque a Rússia seria uma potência expansionista, autoritária e agressiva. E aí está o ponto central. É nisso que eu quero voltar. Pode ser um mal-entendido. Pode estar baseado num erro fundamental sobre a orientação da política externa russa. Ou pode ser só mais uma mentira cínica, criada pelos serviços de segurança, que tem interesse em manter a ilusão de um perigo real e presente. The illusion of a live and present danger. The problem in all this, and this is O problema em tudo isso, e é por isso que eu falo do aspecto psicológico, é entender como esse mal-entendido ou engano, seja lá o que for, por parte das elites políticas, acaba sendo transmitido ao público em geral. Como é que o público pode ser levado a acreditar ou até a investir na ideia de que um conflito com a Rússia é necessário? Agora, a opinião pública é uma coisa notoriamente escorregadia. Todo mundo tem uma ideia sobre o que ela é em determinado momento. Mas a verdade é que a gente só descobre o que ela realmente é quando é colocada à prova, em público. E eu espero, pelo menos no contexto britânico, que se e quando isso for testado em relação a algum tipo de conflito com a Rússia, a opinião pública britânica fique do lado racional do debate. Mas isso, claro, é só uma especulação da minha parte. Quer dizer, a esperança é a última que morre, né? Mas é um momento bem delicado, quando a gente vê também como isso, talvez aí entre a questão da russofobia, como isso, mesmo que a gente parta da ideia de que é um mal-entendido sobre a própria Rússia, acaba sendo politizado e transformado por meio de propaganda e russofobia em algo politicamente útil. Porque o que se precisa é, sabe, aquele meio da curva. Basta ter a parte do meio que basicamente segue junto e acha que está tudo bem, certo? Assim você tem recrutas suficientes e tudo mais para levar adiante qualquer política que esteja sendo planejada, desde que tenha o apoio dessa parte central da sociedade. 50, 55% já é o bastante, mais do que o bastante, para empurrar isso adiante. Dá até para fazer com menos. De novo, o Sr. Zelensky foi eleito em 2019 com uma plataforma de paz para fazer a paz com a Rússia, certo? E ele venceu de forma esmagadora. E mesmo assim, isso não foi suficiente para mudar o rumo de um navio que já seguia numa direção bem definida. Foi isso que nos trouxe até aqui. A pergunta, talvez a última que eu te faça, é qual é a sua avaliação sobre onde a Rússia está hoje, em termos de entender como o Ocidente funciona? Porque, de novo, você mencionou pessoas como o Sr. Karaganov, que dizem algo como, olha, precisamos usar armas nucleares contra a Europa para restabelecer a dissuasão. Ainda temos o Sr. Vladimir Putin, que parece ter uma estratégia completamente diferente quando se trata da guerra dos drones, e diz algo como, olha, estamos vencendo no campo de batalha. Não vamos desperdiçar isso. Não vamos dar aos europeus uma europeização da guerra. Mas, em troca, não há outro caminho a não ser absorver certos choques e lidar com eles. Na sua opinião, qual é o entendimento, digamos, do núcleo da Rússia sobre como lidar com o fato de que os europeus estão totalmente indispostos a oferecer a eles um acordo de segurança? Bom, eu acho que aqui existe, de forma paradoxal, um motivo para ter esperança. Porque se a gente aceitar a premissa que eu apresentei, de que a política externa russa, historicamente, sob diferentes governos e orientações políticas, tem sido fundamentalmente defensiva, se isso for verdade, então esse é o motivo para acreditar que isso vai continuar sendo verdade. E essa é a minha avaliação. Eu acho que, como eu disse há pouco, os russos chegaram à conclusão de que conseguem controlar um conflito limitado na Ucrânia, mas é improvável que consigam controlar as variáveis de um conflito prolongado com toda a família da OTAN. Portanto, a gente pode concluir que, sabe, todos esses barulhos que se fazem, e esses barulhos têm uma função estrutural, não é? O programa de entrevistas da madrugada, ou o ex-presidente que é superativo no Twitter,
conseguem dizer coisas que representantes respeitáveis do governo atual não podem dizer. Eu acho que a maior parte disso é só barulho. E às vezes esse barulho vem da raiva, o que é compreensível. Na minha avaliação, esse barulho não tende a influenciar a política estratégica, e a Rússia provavelmente vai manter uma política externa essencialmente defensiva, mesmo diante de provocações maiores. Mais uma vez, como a gente comentou rapidamente sobre a preparação da Rússia, o conflito na Ucrânia coloca o país numa situação difícil. Eles talvez precisem encontrar maneiras de lidar com novas provocações e responder de forma limitada, sem aumentar a escalada. Mas se eu tivesse que apostar entre escalada ou não escalada, eu apostaria na não escalada. E isso, na minha opinião, se deve à política externa central da Rússia, de defesa avançada, nomeada a estratégia de eliminar estrelas dentro dos países da OTAN. Eu gostei muito dessa análise. E vamos encerrar com essa nota positiva, porque a gente pode colocar nossa esperança na racionalidade russa, e não na ideia de que o Ocidente vai voltar à sanidade, o que parece mais distante do que nunca. Mas vamos parar por aqui. Alistair, para quem quiser te acompanhar, eu sei que você também escreve com um pseudônimo. Onde as pessoas podem ler o que você escreve, saber mais sobre você? Eles vão me encontrar no Substack como Alessandro Delguado, que é o meu pseudônimo literário, e lá vão encontrar o meu romance, Kuchorin. Esse é um nome que qualquer ouvinte russo vai reconhecer. Dá para comprar o livro tanto nas livrarias quanto no site da editora, a Faction Books, Alessandro Delguado. E não me pergunte por que o autor de um falso romance russo do século XIX tem um pseudônimo italiano. É uma longa história. A gente vai falar sobre isso em outra entrevista, em outro dia. Por agora, Alistair Renfrew, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal Lotas. Obrigado mesmo.